Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo, professor da Escola Porto Artes, e essa é a aula número 7 da série Desenhando, onde eu aprofundo assuntos relacionados ao desenho. E na aula de hoje nós vamos discutir sobre chibis. Vamos entender quais são as características para algo ser considerado chibi, ver o que é e o que não é chibi, e finalmente vamos aprender a desenhar os nossos próprios chibis. Lembrando sempre que se você ainda não nos segue, este é um ótimo momento para começar, então clica aí e já garante que os próximos vídeos vão chegar até você. O termo chibi é uma espécie de gíria, né, para descrever coisas que são pequeninas de uma forma muito kawaii. E eu sei que, na verdade, de repente essa definição não ajudou muito, mas em suma, é, a palavra tipo está descrevendo algo que tem características infantis, como olhos grandes e redondos, gordinhos e fofinhos, né, que a gente tem vontade de esmagar. Entender o que de fato é ou não é Tibia às vezes é meio complicado, né? Já que usualmente a gente está acostumado a versões anime disso, né? Mas é algo que já foi apropriado e utilizado no mundo todo. A gente tem versão Tibi em animação americana, como a Ladybug. A gente tem em jogos como Pocket Fighter, até mesmo versões um tanto quanto estranhas, né? Como o Attack on Titan. Um personagem Tibi, ele não é o mesmo que uma criança. Por exemplo, o Goku criança não é chibi. Muito embora ele seja muito baixinho, né, ele ainda é uma criança, né? Existem versões chibi de qualquer personagem, mas só deixar o corpo dele pequenininho com relação à cabeça não faz dele um chibi. Por exemplo, o mini craque da seleção brasileira, ele não é um chibi. Então tu não tem em casa um chibi do Ronaldo Nazário, por exemplo, tá? Da mesma maneira, Teen Titans Go não é chibi. Em todos esses casos, muito embora a gente tenha alguns elementos sendo utilizados de forma exagerada, né, que são os olhos grandes, a cabeça grande e tal, né, ainda falta uma porção de outras escolhas que faria com que esses personagens se tornassem chibi. Então, de fato, né, a gente não está encontrando todas as características que vão formar o que a gente pode entender por chibi, né? E eu não gosto muito de falar, no geral, assim, sobre coisas como se elas fossem regras escritas em pedras, né? Tanto nos outros vídeos, ou nas aulas que a gente tem com os alunos, né? Eu não gosto de falar as coisas como se elas fossem regras. São mais observações, dicas, sugestões de coisas que a gente tem que observar, e algumas características, neste caso, que vão diferenciar os tibes de outros personagens. E a primeira dessas coisas que a gente tem que observar é o tamanho da cabeça. Em comparação a um personagem adolescente ou adulto, né, que a cabeça é muito mais verticalizada, a cabeça de um Tibi fica mais próximo de uma forma quadrada. Inclusive, os olhos, né, eles ficam abaixo da linha central do rosto. Então, normalmente, quando a gente está fazendo um adolescente ou um adulto, a gente divide o rosto no meio e nessa linha central onde a gente vai posicionar os olhos. No caso do Tibi, a gente pode dividir no meio de novo, né? Eu gosto de fazer isso, mas é simplesmente mais para que a gente possa ter uma orientação de onde colocar os olhos. Então, a gente vai colocar abaixo dessa linha, né? A gente não vai poder colocar nela, porque senão ela vai ficar muito próxima do que é um desenho padrão, né? Então, quando a gente coloca esses elementos, né, o elemento dos olhos abaixo, né, os olhos maiores e abaixo, a gente vai acabar juntando tanto o nariz, né, quanto a boca dessa área, né? Então ele vai ficar muito mais próximo de um bebê, por exemplo, né? E também vai sobrar bastante espaço na parte superior do rosto, né, dando bastante espaço para a gente poder colocar a sobrancelha, né, dando muito espaço para fazer cabelo, né? Então isso também é uma característica muito comum nos chips, na área da cabeça, que eles têm um cabelo muito grande, muito volumoso, né? Outra coisa que a gente pode ficar atento é a proporção com relação ao tamanho de cabeças. Como medida de comparação, a gente pode dizer que um adolescente ele vai ser utilizado 6 cabeças de tamanho para ser produzido no tamanho adolescente, enquanto que um adulto a gente vai utilizar 8 cabeças de tamanho. Já os chibis, eles são feitos com duas, duas e meia e até 3 cabeças de tamanho. Quanto menor ele for, mais infantil e kawaii ele vai ser. Agora, se você vai fazer com 2, 2,5 ou 3, não faz tanta diferença assim. Ele tem que ser pequenininho, né? Ele tem que ser um tamanho
talvez até só um pouquinho maior com relação à própria cabeça que ele tem ali, né? Então, porque se a gente acabar exagerando muito isso, ele vai acabar ficando muito mais próximo de uma proporção de criança mesmo, né? E o Tibia, ele não é uma criança, né? Muito embora ele lembre a proporção infantil, né? Ele seja, tipo assim, uma espécie de, vamos dizer, homenagem, né? Uma forma de fazer qualquer personagem ficar fofinho, ele não é especificamente uma criança, né? Então ele pode ser, a gente está representando um adulto, só que de uma forma muito fofinha, né? Então essas são as características que a gente está querendo empregar para cima desse personagem. Além disso, para maximizar a ideia de fofice do Tibi, as formas deles são mais cheias de, vamos dizer, de gordura, por assim dizer, né? Então, eles possuem muito menos variação, né? Ou ângulos exagerados nos membros, eles não vão ter músculos muito exagerados, por exemplo, pode até ter, dependendo do desenhista, né? Mas não vai ter muito exagero. Ele pode ter até alguma definição muito leve, mas ele não vai ser super definido, né? Os membros são feitos de maneira simples e arredondados. Então aqui a gente está querendo dar aquele aspecto muito de bebê mesmo, que é fofinho, que é gordinho, com os dedos gordinhos, né? O Tibi é muito isso. Esses são os aspectos que a gente quer dar, né? Então vamos pensar lá no gato de botas com aquele olhar de gato de botas pra gente, né? Então a gente quer trazer isso para dentro do nosso desenho de Tibi, né? E agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que não é e o que é característica de um time, chegou a nossa parte, de fato, prática. Agora, realmente exercitando, né, botando em prática aquilo que a gente estava conversando alguns segundos atrás, na verdade, né? Para a gente começar a fazer o desenho de chip, a gente vai começar da mesma forma que a gente começa qualquer desenho de figura humana, né? Então a gente vai começar pela cabeça, né? Então vamos começando fazendo de uma forma muito clássica. A gente pode começar fazendo um círculo, um formato oval, que vai servir também, né? O importante é que a distância do final do círculo para o final do queixo seja pequena. Tá? A gente pode sempre comparar com um formato padrão, né, tanto adolescente quanto adulto, né, na qual a distância ela vai ser maior, né? Então, quando a gente coloca essa distância pequena, a gente dá aquela impressão de que o rosto ele é muito mais quadrado do que o retangular que seria o nosso padrão, né? Além disso, eu gosto sempre de dividir o rosto no meio, mas é só para poder me guiar e colocar os olhos abaixo da linha do meio. Então, eu sempre na minha cabeça imagino assim, esse é o limite pela qual a parte superior do olho pode encostar. Então, acima disso, eu não vou fazer. Então, ele vai ajudar a criar essa característica de que todos os elementos da face são muito mais próximos e me dá um bom espaço para colocar a sobrancelha, colocar cabelo, qualquer outro elemento, né? E dá aquele aspecto bem infantil de criança, né? Que tem aquela testa bem grande, né? Aqueles olhos bem grandes também, né? E agora, se a gente for partir para o corpo, eu decidi fazer ele utilizando uma proporção de duas cabeças, né? Então, dá para fazer com 2,5, dá para fazer com 3, aí fica a critério de cada um, né? Mas eu decidi, nesse caso, fazer somente com duas cabeças, né? E aí, a primeira coisa que eu faço, né? Depois de fazer esse segundo tamanho, né? Repetir esse tamanho de cabeça, é dividir essa cabeça no meio para me dar mais ou menos a medida do corpo, né? A partir daí eu começo a fazer ele como se ele fosse um feijãozinho, né? Que a parte dos ombros ela é um pouquinho mais fina do que a parte da cintura. A cintura ela pode se aproximar basicamente do tamanho da própria cabeça, né? Então dá aquele aspecto de gordinho, né? E com formatos bem arredondados, né? Aí, além disso, cada uma das partes do corpo, fora isso, né, tipo as extremidades, né, tanto os braços quanto as pernas, eles são basicamente cilindros, né, bem arredondados, né, e por tudo ser baixinhos, eles ficam muito grossos, né, então ele ajuda muito nessa estética realmente do Tibi ser bastante kawaii, né, então em alguns casos a gente pode também eventualmente fazer, nem fazer tanto o pé pode ser só uma pontinha ali no final do cilindro que é a perna, mas isso aí vai dependendo muito do estilo da pessoa. Da mesma forma, o desenho das mãos. Algumas pessoas fazem mãos com 4 dedos ao invés de 5, né? E ele dá meio aquele aspecto de quase de cartoon, né? Então ele fica bem com os dedos bem gordinhos mesmo, né? E aí isso também, mais uma vez, é uma questão muito da estética própria que a gente quer dar para os nossos shapes. Então vai muito da gente
pesquisar também qual o estilo de tibe a gente gosta, qual tipo de desenho a gente gosta, ver se tem algum desenhista que faça alguma arte que realmente nos inspire, e aí a gente pode até observar a forma que eles fazem, né, e tentar entender e ver se aquilo a gente consegue aplicar para dentro do nosso próprio estilo, né? Lembrando sempre que muito da parte do nosso estilo, ela vem das nossas referências, né? Então, são aquelas coisas que a gente gosta, são as coisas que a gente assiste, são os nossos gostos pessoais, né? Então, não tem problema nenhum a gente observar um artista que a gente gosta e tentar entender a forma com a qual ele define certo elemento. Pode ser os olhos, pode ser a mão, pode ser o cabelo. Então, a gente faz estudos observando o estilo desse desenhista, né? Copiando, não, porque copiando não serve para nada, mas é tentando entender a estrutura por trás desse desenho. Então, a gente tenta imaginar mais ou menos qual a estrutura que esse desenhista tentou fazer, e aí a gente consegue aplicar para dentro do nosso desenho. O que a gente nunca pode esquecer é que, muito embora a gente esteja fazendo um chibi com um tamanho reduzido, né, então ele é um exagero de um, né, se o mangá ele é uma simplificação, o Chibi é uma simplificação ainda maior, né? E ele vai conter muito menos detalhes do que um mangá padrão iria conter. Muito embora a gente esteja fazendo dessa forma, a gente tem que sempre lembrar que o Chibi ele ainda é formado por peças tridimensionais. A gente não está buscando, neste caso, né, em quase nenhum caso, fazer algo que seja puramente bidimensional. A gente está sempre tentando, almejando fazer com que o nosso personagem pareça tridimensional. Então é super importante que a gente consiga observar assim dessa forma, né, que cada um desses elementos, né, ele é uma fatia que ele tem uma parte frontal, ele tem uma parte traseira, ele possui realmente um volume, e esse volume tem que estar refletido na forma que a gente escolhe fazer os elementos do rosto, a gente escolhe fazer a roupa, por exemplo, né, os acessórios que esses personagens vão utilizar, né. Aí, além disso, para a gente cimentar bem essa ideia do que são o Tibia, né, e ter uma amplitude maior do que a gente consegue fazer, né, que a gente consegue, dentro da nossa biblioteca a biblioteca visual que a gente vai ter, né, para usufruir e fazer personagens diferentes, em poses diferentes, eu decidi fazer uma simplificação aqui do que seria um rosto de Tibia de frente, de lado e em 3/4, né? De frente a gente já exemplificou bastante, né? Agora de perfil ele demonstra ainda mais ser esse formato quadrado, né? E aí ele tem uma particularidade com relação aos outros estilos de mangá padrão, é que ao invés da boca recortar a silhueta do rosto, a boca ela vai estar quase em sua completude, né? Ela vai estar basicamente completa, quase como se ela estivesse de frente, né? E aí, só que dentro do rosto, né? Como se a gente deslocasse ela para dentro do rosto, né? Ela não recorta a borda do rosto como seria um padrão, né? Isso também é um estilo que daria para utilizar dentro do mangá normal, mas ele não é mais tão usual assim de ser utilizado. E a gente tem um formato também em 3/4, na qual a bochechinha ali, ela é muito mais proeminente em um dos lados, né? Então ela transparece muito mais do que seria no rosto de frente, né? Fora isso, a proporção é basicamente a mesma. Além disso, além de falar um pouquinho sobre rosto, né, eu decidi fazer a mesma coisa para o corpo, utilizando 3 cabeças e 2 cabeças de tamanho, para a gente poder observar realmente como é que se cria essa parte do feijãozinho, né, que é uma parte super importante, né, relevante da gente fazer, porque a gente está de fato, né, como se a gente tivesse fazendo tanto a caixa torácica quanto a bacia desse personagem, né, unindo ela, né? Então a gente pode imaginar mais ou menos como se fosse um travesseirinho, né? Que a gente consegue dobrar ele para um lado e para o outro, né? Então essa parte de caixa torácica e bacia desse tibi, ela é desse formato, né? Então ele é um feijãozinho assim que a gente consegue mover de um lado para o outro, mas de um formato bem simples, né? E já na proporção de 2 cabeças, né? A gente pega mais ou menos os mesmos elementos, só que a gente achata ainda mais todos eles, né? A gente faz um exagero ainda maior de cada um dos elementos que a gente estava utilizando, né? Então o braço ele vai ficar mais largo, as pernas vão ficar mais largas também, simplesmente pelo fato de que elas estão menores. Além disso, peguei ainda para fazer vários estilos de pose diferentes para poder exercitar realmente o uso basicamente do feijãozinho, desses membros do corpo, né? Note que eu estou sempre tentando fazer uma divisão nessa parte superior, na qual a gente consiga notar mais ou menos onde é que ficaria a área do peito, né? E a área da cintura, porque isso é uma daquelas áreas que ela vai ter de fato uma, vamos dizer, uma quebra, né? A gente vai ter
uma dobra de pele ali, uma dobra do corpo naquele ângulo, né? De resto, a parte de perna e a parte de braço dobra muito pouco, né? Então, como é um formato muito quadrado, né, ele não fica com pontas, né? Ele fica uma dobra super suave, né, entre cada um desses elementos, né? E é super importante a gente conseguir fazer várias posições, porque senão a gente vai fazer sempre, né, uma posição super clássica de Chibi, que é a posição basicamente vendo ele de frente, né? Uma curiosidade é que eu acho que em todos esses anos em que eu observo desenho, né, eu vejo outros artistas fazendo, e eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo um Chibi de perfil, simplesmente porque eu acho que a cabeça dele fica grande demais pro resto do corpo, e aí ele destoa, né, como se o Chibi já não destoasse, né, mas ele destoa ainda mais, né, e ele acaba ficando um pouquinho estranho. Por fim, eu decidi pegar e aí trabalhar, né, da mesma forma como que eu trabalhei em outros vídeos, né, trabalhar de uma forma um pouco mais completa, puxando somente o rosto e aí trabalhando as diversas expressões possíveis em cima dele, né? Mais como um teste de estilo, que é uma coisa super útil da gente fazer, principalmente quando a gente está criando personagem, e isso é um problema que muitos alunos têm, né? Que eles fazem um personagem e eles não conseguem fazer o mesmo personagem em outras expressões ou em outros ângulos de rosto. Então é super importante a gente ficar testando o máximo possível de expressões, né, que a gente consiga fazer. É claro que aqui eu estou usando o Photoshop, então eu estou trabalhando com uma camada embaixo, né? Mas isso é mais por uma relação de poupar tempo do que qualquer coisa, né? Então é super útil a gente fazer esse exercício, porque é esse exercício que vai fazer com que este jeito de desenhar, essa forma, este nosso personagem, ele fique de fato bem nítido na nossa cabeça quando a gente for fazer ele em uma outra determinada posição. E aí, para a gente poder de fato, né, colocar em prática de cabo a rabo, do começo ao fim, eu decidi fazer um Tibi completo, né, colocando, né, realmente o estudo em cima disso, né, e adicionando, claro, por fim, aquele toquinho, né, mágico de cor, né, para realmente saltar
aos olhos, né? E aí eu peguei, né, o Midori do My Hero Academia para poder utilizar como exemplo, né? Porque eu acho que ele tem cores bem vivas, né? O cabelo dele também é super interessante, né? Muito embora o Chibi ele seja super redondinho, o cabelo dele ainda permanece bem pontudo, né? E bagunçado, né? Quase que agressivo, né? Mas ainda assim dá para fazer um trabalho super interessante com ele, né? Gostaria sempre de lembrar que essa é uma aula contínua que eu vou continuar fazendo, né? Tem diversos tópicos ainda que a gente vai abordar, mas eu quero sempre falar que se tu tem aquela dificuldade, aquele tópico que é extremamente difícil, um bicho de 7 cabeças que tu não consegue resolver, coloca aí na área de comentários que eu posso fazer uma aula especial falando sobre ele. Valeu!